dia, tudo bem com vocês? Aqui é o professor William e a gente tem que continuar o nosso conteúdo de alguma forma ou de outra, né? Então a melhor saída que a gente achou foi disponibilizando material para vocês, como aulas, exercícios e com videoaulas também. Não serão videoaulas muito grandes, né? Até porque 30, 40, 50 minutos de videoaula eu sei que fica cansativo para vocês. Então a gente vai tentar focar aqui nas informações principais e tendo alguma dúvida, vocês com certeza podem me procurar, que eu não me incomodo de maneira nenhuma em tirar dúvida, em rever exercício, em ajudar a fazer exercício, tá bom? Peço muito a vocês que continuem de quarentena, devido ao nosso momento que a gente está passando muito delicado. Bastante atenção e higiene em primeiro lugar, valeu? Então, galera, a gente já viu substâncias orgânicas e inorgânicas, já falamos sobre membrana plasmática, a gente viu que ela é composta por uma dupla camada de fosfolipídios e proteínas, também tem ali carboidratos associados, tem colesterol também, que vão aí, cada um vai ter a sua função. No caso da dupla camada de fosfolipídios, ela tem ali a capacidade de permitir a entrada e a saída de substância, então ela meio que isola a célula do meio externo. E aí ela tem uma permeabilidade seletiva. Ela vai deixar entrar o que for para entrar e vai barrar aquilo que não é necessário. Proteínas e carboidratos, quando estão associados, vão formar o glicocálix, que seria ele meio uma forma de reconhecimento celular. Então é dessa forma que o vírus, por exemplo, ele sabe que ele tem que atacar aquela célula. Ele chega nela, ele vê que ele faz o reconhecimento, ele vê que aquela célula é receptível para ele, ele se liga e lança o seu material genético lá dentro. Beleza? Quando a gente fala de célula, a gente divide ela em três partes: membrana plasmática, citoplasma e núcleo. E dentro do citoplasma a gente vai ter diversas coisas acontecendo ali. Se a gente fizer uma analogia, a membrana plasmática pode ser considerada o muro de uma fábrica, o citoplasma seria a área comum, ou seja, onde o trabalho acontece, as estações de trabalho, e o núcleo meio que seria a sala de controle. Então, da mesma forma, a gente tem na célula membrana celular ou membrana plasmática, citoplasma com as organelas e o núcleo. Então, o que é o citoplasma? Ele é o espaço comum, tá? E ele é preenchido pelo citosol, que é uma espécie de... tem um aspecto de gel formado por água e sais minerais. Dentro desse citoplasma a gente vai ter as organelas. E ele meio que vai dar a forma daquela célula, né? Ele vai preencher ela por dentro, dando a forma. Então aqui a gente tem uma animaçãozinha de um citoplasma, todo feliz aí, com as organelas lá dentro. Então é isso que ele é, uma área comum dentro da célula, preenchido pelo citosol ou hialoplasma, vocês podem ver isso em algumas matérias, ou em algumas provas, desculpa. E esse citoplasma ele vai abrigar as organelas e vai permitir também a movimentação de substâncias dentro dessa célula. Quando a gente fala de organelas, são estruturas que têm alguma função, elas fazem alguma coisa. E a primeira aí que a gente vai ver são os retículos endoplasmáticos. Ele pode ser rugoso ou liso. Primeira diferença aí, o rugoso é quando ele tem ribossomos associados a ele. Então ele vai estar agindo aí na síntese de proteínas principalmente. Tá? Sempre que vocês verem em alguma prova, em alguma questão, em alguma coisa falando de ribossomo, já tenham em mente que ele está relacionado com síntese de proteínas. E quando esse retículo endoplasmático ele não está associado a esses ribossomos, ele está produzindo outras substâncias. Tá? Dentro desse retículo endoplasmático rugoso também tem síntese de fosfolipídios, que são aqueles que vão compor lá a membrana celular ou membrana plasmática. Quando você fala do retículo endoplasmático liso, ele não tem ribossomo associado a ele. Então ele vai estar produzindo aí hormônios. O retículo endoplasmático liso ele produz hormônios, ele faz ali o papel de desintoxicação celular, né? Ele vai pegar algumas substâncias tóxicas, vai destruir, e também síntese de lipídios. Então são duas estruturas bem importantes, a gente já vê que ele tem a participação aí sintetizando algumas substâncias orgânicas, fosfolipídios, proteínas e lipídios. Quando a gente fala dos ribossomos em si, ele nada mais é do que uma estrutura que ele recebe uma mensagem ali advinda do RNA mensageiro, que vem meio como se fosse com a receita do bolo. Então, o ribossomo ele lê essa receita e com a ajuda de outro tipo de RNA, ele vai começar a formar ali as cadeias de aminoácidos. Então, ele vai formar um peptídeo
e logo mais à frente ele vai formar uma proteína, né? E isso ocorre no retículo endoplasmático rugoso. E nesse meio aí a gente tem o complexo de Golgi, ou aparato de Golgi. A gente vê na animação que ele pega lá as proteínas e coloca em caixinhas. Exatamente isso que ele faz. Ele vai pegar substâncias, ele vai empacotar essas substâncias e vai tirar da célula, vai jogar para fora, vai ver para onde que ela tem que ir. Tá? Ele vai enviar para o seu destino ali. Outra função muito importante do complexo de Golgi, ele vai formar o acrossoma. Tá? O acrossoma é uma estrutura que fica ali na cabeça do espermatozoide, que vai ser a estrutura responsável por penetrar, romper ali a parede do óvulo. Então, é uma estrutura muito importante, senão a gente não teria... No complexo de Golgi, a gente também tem produção de carboidratos e proteínas. Então, a gente já viu meio que a produção de todas as substâncias orgânicas, tá? Tirando as vitaminas aí, dentro da célula. Produção de proteína no retículo endoplasmático rugoso, produção de fosfolipídio no retículo endoplasmático rugoso, produção de lipídios e carboidratos no retículo endoplasmático liso e produção de lipídios também no complexo de Golgi. E você também tem a secreção de proteínas, basicamente, substâncias de uma maneira geral, nesse complexo de Golgi, e formação do acrossoma. Então, são funções muito importantes dessa organela. Mitocôndria. Essa daqui a gente vai falar muito bem dela quando a gente for comentar sobre respiração celular, que é um mecanismo que os eucariontes utilizam para poder obter energia através de substâncias orgânicas. Então, no nosso caso, primeiramente aí através dos carboidratos. Por isso que eu falo para vocês que o carboidrato é fonte de energia primária. Ele entrou você comeu, foi digerido, foi absorvido lá no intestino, ele vai cair na corrente sanguínea, vai entrar na célula, vai fazer todo o processo, vai entrar na mitocôndria e aí ele consegue gerar energia através de ATP. E a mitocôndria, ela é uma organela que possui DNA próprio. Então aí tem uma teoria muito forte de que lá no começo da vida era uma espécie de bactéria de célula que foi englobada por outra célula, mas não foi fagocitada, ou seja, não foi comida. Então ela conseguiu viver ali meio que numa simbiose, e isso foi bom, porque ela conseguia gerar energia através de determinadas moléculas. E como é uma coisa boa, vai para frente. E aí a evolução foi vindo, até a gente chegar nas células do dia de hoje. Então ela é uma organela que possui DNA, material genético próprio. E possui as partes próprias dela. A gente tem a crista, tem a membrana externa, a membrana interna, matriz mitocondrial. A gente vai ver isso melhor quando for falar sobre produção de energia, tá? E aeróbico. Citoesqueleto é formado ali por microtúbulos e microfilamentos e vão dar também a estrutura da célula. Então, comparado com o nosso esqueleto, ele vai ter a mesma função. Ele vai dar aquela forma da célula. Lembrando que a gente costuma mostrar a célula redonda, bonitinha, mas nem toda célula é assim. Se a gente parar para pensar, as células do tecido nervoso, que são os neurônios, eles não têm aquela forma redonda, eles parecem uma estrela, têm um corpo alongado. Se a gente parar para ver, as células da pele, tecido epitelial, são quadradas, parece um monte de tijolinho, um ao lado do outro. E a gente viu, quando a gente fala de especializações da membrana, que eles possuem o quê? Desmossomos, que faz com que eles fiquem muito colados. Por isso que a nossa pele é impermeável e é a primeira barreira também contra micro-organismos. Beleza? Quando você fala da célula muscular, ela também possui uma forma variada. Ela é mais alongada e ela é polinuclear, ou seja, você tem células que possuem um núcleo, células que não possuem núcleo, como é o caso das hemácias, elas perdem o núcleo para poder fazer o transporte do oxigênio, por isso que elas têm a forma meio achatada, e as células musculares elas são alongadas e polinucleares, tá? Polinucleadas, só para contextualizar aí. Então aqui a gente tem um esquema de uma respiração aeróbica, que é aquela que acontece na presença de na presença de oxigênio e dentro da mitocôndria. Então você tem alguns processos, você tem a glicólise, que é a quebra da glicose quando ela entra na célula em ácido pirúvico ou piruvato. Depois isso entra na mitocôndria e você tem todo o processo de ciclo do ácido cítrico e fosforilação oxidativa. Tá? E tudo isso gerando ATP, que é a energia que a gente utiliza para atividades metabólicas. Centríolos eles vão ser muito importantes, primeiro, na divisão celular.
A gente vai ver quando a gente falar de mitose e meiose que esses caras vão ser muito importantes para poder formar o fuso mitótico e para você ter ali a citocinese. Então eles vão ser extremamente importantes nesse período. Fora isso, ele fica lá na célula, tranquilão na dele, e também forma aí flagelos e cílios, dependendo do micro-organismo e dependendo da célula. No caso do espermatozoide, ele possui flagelo, então esse flagelo é formado pelos centríolos, tá? Que é formado ali por microtúbulos agrupados. E a gente possui outras organelas que são bem importantes, mas são pouco lembradas. Primeiro, os peroxissomos, que vão ser vesículas, tá? Vão ser pequenas bolsas dentro da célula, que vão possuir enzimas dentro dela. No caso dos peroxissomos, é a peroxidase, que vai fazer a degradação de água oxigenada, H2O2, que é tóxico para a célula, mas é produzido ali no metabolismo celular. Então, esse peroxissomo ele vai lá e degrada, fagocita essa molécula ali, que poderia levar à morte celular. E no caso dos lisossomos, eles também vão ser vesículas que vão possuir enzimas e no caso eles vão fazer digestão celular de modo geral. Entrou alguma coisa estranha na célula, ele vai lá e fagocita. Outra coisa importante, os lisossomos eles vão agir também no caso de organelas velhas. Conforme ela vai passando o tempo, essas organelas também vão ficando velhas e vão perdendo a função. Então, para ela não fazer o trabalho errado dentro da célula, digamos assim, o lisossomo vai lá e fagocita ela. Aqui tem o esquema que eu falei para vocês dos centríolos, da importância deles na divisão celular. Então a gente tem ali o processo de mitose, a gente vai ver isso mais para frente, mais explicado. Mas aqui nesse GIF, nessa animação, a gente tem os centríolos indo para o polo da célula e agindo ali para a formação do fuso mitótico. Então eles vão ter muita importância nesse sentido. Eles meio que a célula está aqui, eles vão fazer isso. Estica, 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 pum, formou duas células. Basicamente é isso, mas a gente vai ver mais detalhado mais à frente. E quando a gente fala do núcleo, ele é a chefia da célula, a diretoria da escola, a diretoria de uma empresa. Ele vai mandar em tudo na célula. Então tem até essa animaçãozinha aqui, ele mandando a informação para fora, e ele está escrito: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E é isso mesmo. Dentro do núcleo a gente tem material genético, DNA e RNA. DNA contendo nossas informações, todas informações que a gente possui no corpo, aparentes ou não. A gente vai ver em genética que você pode ter características, pode carregar características, mas nem sempre você vai demonstrar aquilo fisicamente. E os RNAs, que vão ser aí os mensageiros, vão levar a mensagem para fora desse núcleo e fazer todo o metabolismo celular. O núcleo ele possui poros, e é por esses poros que o RNA sai levando a informação. A gente vai ver melhor, mais detalhado na próxima aula. Então aqui a gente tem um exemplo de uma célula de maneira geral. Então a gente tem a estruturação dela. Então você tem um núcleo, em volta do núcleo ali a gente tem o tipo endoplasmático, liso, rugoso, associado aos ribossomos. A gente tem o aparato de Golgi, a gente tem os centríolos, mitocôndrias. Então tudo isso, de maneira geral, tem em todas as células. Algumas podem ter mais e outras podem ter menos. Tá? Mas de maneira geral, todas as células vão possuir essas estruturas. E quando a gente fala do ácido nucleico em si, a gente tem duas moléculas muito importantes, DNA e RNA. Então quando a gente fala de ácido nucleico, ela é uma macromolécula, ou seja, ela é uma molécula grande, formada pelo encadeamento de nucleotídeos. E a gente vai ver daqui a pouco o que é um nucleotídeo. Então basicamente a gente tem DNA e RNA. A diferença aí entre eles vai ser o tipo de açúcar. Tá? No DNA é uma desoxirribose, ou seja, uma ribose que perdeu um átomo de oxigênio, e no caso do RNA é uma ribose. E o DNA ele é uma dupla fita em forma de hélice, e o RNA ele é uma fita simples. No caso do DNA, ele é o material genético da maioria dos seres vivos. Tá? Aí você tem os vírus aí, que tem uma discussão muito grande se são seres vivos ou não, que possuem material genético RNA ou DNA ou os dois. Tá? Então ele é formado por uma dupla hélice, como eu já falei, e você tem ali a ligação entre uma fita e outra através das pontes de hidrogênio. Ligações de hidrogênio entre as bases nitrogenadas, que vão ser adenina, timina, citosina e guanina.
para você ter uma só vai interagir com a outra. A adenina só interage com timina e citosina só interage com guanina. Então, se você lembrar lá do MPB, gosta de música brasileira, Agnaldo Timóteo, A, adenina, T, timina. E Gal Costa, guanina, citosina. É só um macete para a gente poder gravar que sempre adenina se liga com timina e guanina com citosina. Tá? E as pontes de hidrogênio vão fazer essa ligação, uma ligação bem forte, por sinal, mantendo-as unidas. Olhando a estrutura, ela é bem básica. Você tem lá uma pentose, que vai ser uma ribose ou uma desoxirribose, então eu coloquei para vocês aqui a diferença entre uma e outra. A única diferença é que na parte inferior, do lado da ribose, a gente tem 2 OH e no lado da desoxirribose a gente tem OH e só H. E a estruturação simples aqui, grupo fosfato, então aí a importância do fósforo, base nitrogenada e uma pentose, pode ser uma ribose ou uma desoxirribose, que é um açúcar com 5 carbonos, por isso que é pentose. No caso do RNA, ele é uma fita simples. Então, essa é a principal diferença. Qual a diferença entre RNA e DNA? DNA, fita dupla, RNA, fita simples. As bases nitrogenadas também sofrem uma alteração aí. No caso do RNA, tem citosina e tem guanina, porém, a adenina vai se ligar à uracila, não mais à timina. Então, é o material genético de alguns vírus, e aí a gente tem alguns tipos de RNA, o mensageiro, tradutor, transportador, e o RNA ribossômico. Se você lembrar aí, o ribossoma é aquele que faz a síntese de proteínas. Então, ele também é formado por grupamento fosfato, carboidrato, no caso é uma ribose, e pelas bases nitrogenadas. Quando a gente fala do RNA mensageiro, ele vai ter ali a função, tá, de pegar a informação do DNA e levar para o citoplasma. Então ele vai ser um mensageiro mesmo, ele vai pegar aquela informação e vai levar lá para fora, para que seja produzida uma proteína, por exemplo. Ele vai levar a receita daquela proteína. Então você tem a ação de uma enzima que se chama RNA polimerase, você vai ter a abertura daquela dupla fita de DNA, essa enzima ela vem lendo e vem formando aí, através de RNA mensageiros, aquela receita. Então ele sai da célula, sai do núcleo pelos poros, e aí ele consegue fazer com que essa informação chegue no citoplasma e seja produzida ali a substância de interesse. O RNA de transporte, ele faz o quê? O transporte dos aminoácidos para o ribossomo. Então, se a gente olhar nesse esquema, a gente tem a fita de RNA mensageiro, aqui embaixo, passando dentro do ribossomo. Então, o ribossomo ele vai lendo, e esse RNA transportador, ele vai vindo e vai trazendo os aminoácidos. E aí, conforme ele vai trazendo, aqueles aminoácidos vão se ligando, e aí você vai tendo uma cadeia peptídica, depois um polipeptídeo, e posteriormente uma proteína. E quando a gente fala do RNA ribossômico, junto com algumas proteínas ali, ele vai formar o ribossomo em si, formado ali por 2 sítios. Tem o sítio menorzinho ali de baixo, que é por onde passa o RNA mensageiro. Esse sítio ele faz a leitura. E o sítio maior, que é a parte de cima, que é onde está a chaminézinha ali, ele vai ter 3 espaços onde vai ocorrer a ligação do RNA de transporte com os aminoácidos, e ali dentro também vai ocorrer a ligação desses aminoácidos, e posteriormente ele vai sair em forma de um peptídeo, e posteriormente de uma proteína. Então nesse ribossomo é onde ocorre a síntese proteica. Lembrando que ele está estando associado ao retículo endoplasmático rugoso, ele vai ter ação de produção de proteínas. Então aqui a gente tem um esqueminha de uma síntese de proteína. Você tem o RNA polimerase, que ele vai meio que abrir a dupla fita de DNA, e com isso o RNA mensageiro consegue retirar as informações ali. Essa fita de RNA ela passa no ribossomo, e o RNA transportador vai trazendo os aminoácidos. Esses aminoácidos vão se ligando, e aí você tem a formação de uma proteína. Então, basicamente é isso. Pode ser que alguma informação aí não tenha ficado muito clara, então vocês podem me passar, até porque eu não tenho muita intimidade com esse tipo de material, de fazer videoaula, mas eu tentei dar meu melhor. E vocês estão abertos aí a me procurar, feedback, para tirar dúvida, para a gente não perder esse contato de professor-aluno e vocês terem conteúdo para fazerem a prova lá na frente. Tá bom, galera? Muito obrigado pela atenção. Até a próxima.